Bom dia, pessoal. Meu nome é Guilherme Macali. Uh, eu faço engenharia de software aqui na Univades, em Lajeado, Rio Grande do Sul. E estou no processo de conclusão do curso, né? Agora estou na parte 2 do TCC. E anteriormente eu tinha mostrado mais ou menos a parte principal, né, do meu projeto, que consistia numa PWA, né? Agora, para contextualizar para vocês, então, né, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês o projeto em si, que seria uma sugestão, né, mais uma sugestão, uma espécie de para mostrar para vocês a parte do back-end da aplicação, né? Uma sugestão de arquitetura, uma sugestão de, de tecnologias, né? Um conjunto, né? Para ajudar vocês também a decidir entre alguma coisa, para melhorar, então, no geral, assim, né? Então, eu escolhi tecnologias para esse projeto que sejam tecnologias, assim, mais ágeis, né? Que conseguem fazer bem o trabalho de uma maneira mais simples que a maioria, né? E eu me inspirei nesse trabalho em cima de algumas arquiteturas, né, e algumas sugestões de outros programadores, né, que eu vejo em outros vídeos também, para então compor esse trabalho de uma maneira que ele fosse, digamos, ágil para ser feito, porque não é a parte principal do trabalho, né? Mas que ele pudesse ser ágil em ser feito e pudesse ser efetivo, né? Então, o que eu escolhi? Eu escolhi, então, para essa parte, o Next.js para fazer também o back-end. O Next.js, ele é um framework React, praticamente desde o início da vida dele, né? E, porém, recentemente ele teve várias atualizações, né, que a partir da versão 8, 9 por aí, ele começou a ter uma evolução em cima dele que tornou ele agora também tendo o próprio servidor dele, né, para requisições. Anteriormente ele fazia a parte de renderização no servidor, tu tinha que pegar algum tipo de servidor, por exemplo, um HTTPS, do próprio Node, ou um Express, ou alguma outra coisa, né? Tu tinha documentado lá 3 opções, né? Aí tu tinha que acoplar o teu projeto Next e aí fazer uma rota para naquele servidor específico para responder determinada requisição, né? Agora, com essa evolução, né, ele mesmo foi criando e aprimorando essa parte do servidor dele, sendo então possível, como é hoje, fazer toda a parte de geração estática, tudo pelo próprio código ali do Next na parte do front-end, né? Sendo também possível, né, ter respostas na parte também como uma API normal, né? O que mais eu utilizei então para esse projeto, né? Eu utilizei o Jest, que é uma biblioteca de teste. Então, o Jest, ele é uma biblioteca de testes mais utilizada, né? E
até o momento que eu achei com a melhor documentação também. Então, para ser o mais simples possível, né, de implementar os testes, né, a gente também usa por aqui, né, essa biblioteca nos projetos que eu atuo. E outra ferramenta que talvez seja, inclusive, a melhor delas, né, assim, que mais deu, digamos, que mais pode ajudar nesse quesito, então, seria o Prisma. O Prisma, ele é uma ORM muito parecida com a do Django, do Python, que, se alguém conhece, né, ela é uma ORM descritiva, digamos assim, né, onde tu descreve lá o objeto, os objetos que tu quer, e ela vai gerando, então, as migrações a partir das alterações que tu vai fazendo, né? Ao contrário do Sequelize, por exemplo, onde tu vai gerar, tu mesmo escreve as migrações, né? Para fazer as alterações ou remoções de alguma coisa, né? Então, eu vou mostrar o projeto em questão para vocês agora. Então, aqui a gente teria um exemplo, né? Começando pelo nível mais baixo, digamos. Eu peguei um exemplo super simples aqui, né? Para mostrar para vocês como é que ele funciona. Então, eu posso descrever aqui um modelo, né? Basicamente, aqui eu botei um ID, um nome, um e-mail, enfim. E aqui eu gerei algumas migrações, né? Conforme foi alterando, né? Eu coloquei mais avatares aqui. Então, por exemplo, para ter uma noção para vocês, então, ele vai gerando essas migrations aqui, né? Que fica dentro de uma pasta com a data, né? Em data e hora, enfim, na ordem certa. Ele basicamente roda esses comandos SQL lá dentro, né? Que também é uma outra diferença do Django, que no Django ele tem um código próprio, né, e um interpretador para rodar isso no banco de dados. Aqui ele é um pouquinho mais direto e ele consegue rodar o próprio SQL, né, para fazer as alterações já diretamente no banco, né. Então ele tem os dialetos, né, no caso aqui ele utilizou o Postgres, né, mas ele utiliza também alguns outros dialetos de banco de dados e ele vai gerando, né, toda a parte estrutural das tabelas, né, fazendo as alterações. E aí, então, eu separei esse projeto em algumas partes, né. O Next, ele tem como padrão, né, a opção de tu colocar dentro de uma pasta source o teu código, né, eu utilizei essa opção, né. Ele tem a parte de páginas dele, onde a gente consegue organizar as rotas, digamos assim, através de pastas, né? Onde aqui a gente já conseguiria pegar, por exemplo, ajudar no versionamento da API, né? E de uma maneira um pouco mais visual, né? E a outra parte do código, então, eu organizei dessa forma, onde a gente tem, onde o projeto ele também tem TypeScript. Então, eu separei ele através de helpers, de interfaces. Eu criei aqui a parte de middlewares também. As interfaces seriam as interfaces de entrada e saída, interfaces de erro, né? De padronização de erros. Aí tem a parte dos repositories, que é para fazer
a parte com banco de dados, né? E aí, então, começando pelo helpers, né? Digamos assim, criei aqui, por exemplo, um helper de autenticação, né? Então, para ter uma ideia, né, eu criei uma e outra função, então, e eu exportei. Aqui, no caso, tem um exemplo de encriptação, né? E aí eu criei ele mais ou menos em módulos, digamos assim, né? Onde tem o arquivo principal, né? Que tem a função e tudo mais. Tem uma parte de teste, né? Onde é criado toda a descrição de testes e tudo mais para testar esse módulo específico. E um conjunto de tipos, então, que é para ajudar na tipagem desse, desse helper, no caso, né? E ele seria, a estrutura dos módulos seria dessa forma, né? Outra coisa que, então, eu implementei, né, baseado em alguns projetos que eu atuei, né, é uma interface onde a gente consegue ter um padrão de retorno de erros, né? Então, por exemplo, aqui um exemplo bem simples mesmo, né, que eu coloquei, que é um código, uma mensagem, digamos assim, quando deu erro de login, né? Então, isso é muito bom para padronizar a parte dos retornos, né, da própria API. Outra coisa interessante também é quando a gente tem a opção também no TypeScript, onde a gente consegue, digamos, sobrescrever parte de um tipo já existente, né? Então, a gente tem aqui a tipagem, né, que é do request, do response, do próprio Next, onde eu pego e adiciono esse objeto aqui, onde tem status code e o JSON, né, para a parte do response, para padronizar essa parte de entrada e saída de dados, né? Já já vou também mostrar o porquê disso, né? Aqui, então, eu tenho a parte de middlewares. Então, eu fiz um aqui para testar e um outro para verificar, no caso, a autenticação, né? O Next, então, ele tem essa maneira aqui, né, de descrever o middleware, né? É, então, basicamente, ele vai pegar o token que vem no header, né? Vai fazer, então, vai quebrar ele aqui e vai fazer a verificação, né? Essa verificação é por JWT, né? Outro exemplo aqui, então, a gente tem os repositories, né? Essa é uma API que ele já funciona a parte de login, né? E registro e tudo mais de usuário. Então, aqui a gente tem um exemplo de como seria o repository, um repository, assim, bem simples, né? Que vai comunicar com essa ORM do Prisma. Então, essa ORM do Prisma, então a gente tem esses exemplos aqui, né? Dá para ver que, em termos de query, ela é bem simples, né? Tu consegue passar ele como um objeto, assim, um objeto normal, praticamente, e tu consegue fazer as consultas baseadas nisso, né? Aqui, então, aqui na pasta Services, então, a gente poderia configurar, a gente tem configurado a parte do Prisma, né? A parte básica do Prisma.
Mas nessa parte de service também poderia ser configurado, como exemplo, o acesso a outras APIs através do Axios, por exemplo, né? Fosse precisar fazer algum tipo de consulta, ou então a configuração para acessar uma lambda da AWS ou alguma coisa do tipo. Então, seria configurada entre os módulos dentro dessa pasta aqui. Aqui, então, a gente tem alguns exemplos de tipagem, né? Outra coisa muito interessante que tu E, consegue Guilherme, utilizar... Oi? só uma observação, tá, do pessoal aqui no chat, está pedindo para aumentar, dar um zoom no conteúdo aí, Deixa eu ver aqui, então. por gentileza. Vou Ou aumentar a fonte aí do projeto. Eu vou fazer assim que é mais rápido. Espera aí. Vou botar uma janela aqui. Me avisa se melhorou daí. Eu acho que você pode dar um zoom mesmo. Aproxima aí esse código aí que fica legal. Deixa eu ver aqui. Eu acho que Ctrl e Ctrl mais. Screw já resolve o problema aí, hein? Isso, boa, excelente. Mais um. Sim, tá bom? Pra Para mim, mim aqui tá legal. para mim também. Vamos ver se o pessoal reagir ali no chat. Beleza. Então, vou dar uma passada rápida só para quem perdeu aqui, no caso. Tá bom. Pode. Aqui é o exemplo do Prisma, então, né? É basicamente o SQL, né? Então, que ele vai gerando as migrações e tudo mais. Aqui seria um exemplo de um módulo, né? Então, a gente tem aqui a tipagem dele. Então, a gente tem essa função encrypt, por exemplo, que recebe o texto em si e devolve a string, né? Encriptada. A gente pode ver ela desenvolvida aqui, né? Então, entra texto, né? Entra um objeto com texto e sai o texto aqui. Aqui seria a interface de erro, então, né? Um erro padrão. Aqui também é uma coisa interessante, que ainda está um pouco em evolução, então a gente tem aqui a interface, uma funçãozinha, no caso, para facilitar a parte de envio de response, né, para o cliente da API. Então, aqui a gente tem alguns padrões, né, de status, né, e como ele deve retornar em cada um, né. E é isso aí. Aí, a parte do middleware, né, aqui é o middleware que verifica a autenticação, a parte do repository, isso aí. Eu estava nessa parte aqui, então. O TypeScript, ele tem a possibilidade, né, de tu conseguir também declarar tipos de forma global no projeto, né? Então, aqui eu estava fazendo alguns testes, né? Então, para essa parte, né? Eu preferi, no caso, usar alguns tipos um pouco mais restritos, né? Mas tem essa opção também. Pode funcionar, dependendo do caso, né? Se a pessoa achar interessante, né?
Aqui, então, eu defini mais ou menos a parte da validação, né? Então, eu decidi colocar ele de uma maneira mais parecida com as rotas, nesse caso, né? Para algumas validações, né? Então, aqui eu teria mais ou menos o que seria a validação, né? Ele pode ser, né? Aqui estava em processo de desenvolvimento, então aqui teria os projetos, né? Mas aqui teria, por exemplo, o esquema, né? No caso aqui eu estou utilizando o YUP, né? Então ele teria o esquema dele aqui. E uma função onde é que seria jogado o objeto ali, feito essa validação. Então eu vou para a parte de páginas em si. A parte de páginas, então, a gente tem aqui, por exemplo, de versionamento, então a gente teria o barra API, barra V1, digamos assim, né? E aqui a gente teria, então, um register, por exemplo. A gente tem que... uma coisa que é interessante explicar aqui, na parte do Next, é que quando você vai acessar essa rota aqui, por exemplo, register, ele vai funcionar tanto para get, tanto para post, tanto para put, quanto para delete. Então, uma coisa interessante que necessitaria, né, fazendo essa parte do next, né, caso tu tenha rotas de diferentes métodos, né, basicamente tu faz um if, e aí tu encaminha para uma função em questão, né. Aqui ele tem, por exemplo, um exemplo daquela função do output. A gente vai mandar o status, o response e o JSON de retorno, né? Aqui é isso aí mesmo. Aí a gente tem um outro exemplo aqui, que seria o início de algumas outras sugestões, né? Aqui a gente pode dar uma olhada, digamos assim, que após executar essa função, né, a gente pode, logo em seguida, oferecer a possibilidade de ele chamar uma função de log, ou, né, em caso de erro, ou uma função de auditoria para ele gravar as alterações, e também de notificação, né, o serviço de mandar algum tipo de e-mail, no caso aqui do Regis, ele mandaria um e-mail para confirmar, no caso, né? E aqui a gente tem um exemplo do porquê daquela parte de transformação, né? E regravação, né? Do caso do response, né? Esse aqui é o response alterado, no caso, né? E por que isso? A gente consegue ter ele de forma mais igual, né? No caso, se eu dou um request.body ou se eu dou um response.body, tu vai ter tantos os dados que entraram, né, na requisição, quanto os dados que saíram da requisição. Então, padroniza essa entrada e saída de dados, né? Que pode ser utilizado, digamos, para passar na auditoria, onde tu vai precisar ter além da pessoa que fez, que no caso aqui a gente não tem como ter certeza porque ele está registrando, né? Mas a gente consegue ver IP, mas aí a gente consegue padronizar, né? Por exemplo, o dado que entrou com o dado que saiu para mandar para uma auditoria, por exemplo, né? E aqui, então, com esse output, a gente consegue padronizar mais ou menos o retorno da aplicação, né? E aí, por que que ele no caso, por que que ele tem esse retorno, esse output e esse retorno embaixo?
O Next ele trabalha um pouquinho diferente na hora de mandar de volta o response, né? Ele consegue mandar de volta o response sem necessariamente terminar a request. Então, o que acontece? É possível fazer o registro, né? Mandar de volta o response desse registro, né? Então, a pessoa lá já vai ter a resposta desse registro e tu pode mandar a partir dali, né? Por exemplo, a parte de e-mail, auditoria, log, e aí, posteriormente, retornar, que aí ele finaliza a parte da requisição. Então, ele consegue continuar executando mesmo depois que tu dá um response nesse caso, né? Por isso que ele tem o return posterior. E a gente consegue ver, por exemplo, aqui, nesse outro, como é que é a parte do middleware, né? Aqui a gente pode ver, por exemplo, essas importações de middleware, né? Um que é aquele teste que eu mostrei e outro é aquela parte de autenticação. Aí, como é que funcionaria o encadeamento, né? Não é diretamente lá que nem, digamos, no Adonis, onde tu coloca lá na própria conjunto de rotas, né? Aqui ele é um pouco diferente. Como ele trabalha com high order, né? Component, então ele consegue fazer mais ou menos dessa forma, né? Porque quando ele for executar esse handler aqui, digamos, ele vai passar por esses middlewares aqui, né? Digamos que eu tenho esse cara aqui, né? Esse handler, e aí então, quando para executar ele vai primeiramente passar então por esse common aqui. Outra coisa interessante que funciona um pouco diferente também no Next, né? Que foi uma parte um pouquinho mais chatinha, né? Mas que funciona bem também, é a parte de lidar com arquivos. Então, a gente tem que mexer um pouco a configuração padrão dele aqui. E no caso aqui, ele usa, eu utilizei aqui uma biblioteca, então, para fazer a parte de form, né? Porque para poder mandar arquivos, né, de forma eficiente, né, para uma API, no caso, ele teria que usar um form, né? Mas o form em si, né, o form multipart, né, ele não é uma coisa que tem como padrão, assim, dentro do Next. Então, a gente utiliza essa lib para poder acessar a parte de multipart dentro dele, né? Então, aqui ele tem um exemplo bem simples, né, de como seria o funcionamento dele em um bucket aqui da parte do S3, onde ele instancia, passa os parâmetros e consegue fazer o upload, né? Outra coisa que é interessante mostrar outra coisa que também é interessante mostrar, né? Aqui tem alguns arquivos de configuração, né? O próprio Next, ele também tem um meio de fazer a parte de cacheamento a partir da própria rota. Diferente do cache que eu tinha mostrado para vocês no outro workshop, né, da parte de PWAs, ele tem um próprio sistema de cache que consegue trabalhar na rota, né, livrando um pouco também de fazer alguns tipos de
alguns tipos de configuração no próprio servidor de hospedagem, né? Então, tu consegue definir alguma estratégia de cache, né, para deixar as rotas mais rápidas, no caso, uma resposta mais instantânea das rotas. Aqui embaixo tem mais algumas sugestões, então a gente tem esse arquivo do editor config, que ele basicamente ele é um padrão que foi criado, né, para tanto para o VS Code quanto para outros editores, onde tu consegue, a partir daqui, de uma forma relativamente simples, configurar várias partes como indentação do código, né, no caso aqui o tamanho da indentação de 2 espaços, tipo de charset, então é uma coisa que também é interessante utilizar em alguns projetos, né. Também tem a parte de variáveis de ambiente, onde esse projeto ele funciona também para a parte da Vercel, então tu consegue hospedar ele na Vercel, né? Ele consegue rodar as migrations, né? Já vou mostrar como. E então, como eles têm a parte toda preparada para a parte de um env, por exemplo, então a gente consegue utilizar lá variáveis de ambiente de uma forma bem prática, né? Outra coisa que no Next é interessante fazer quando tu vai utilizar algum tipo de variável de ambiente, né? Tem essa parte de tu passar ele na própria configuração, né? Ele é até mais útil no caso do front-end, porque daí tu passando ele assim, tu consegue utilizar tanto client-side como server-side, né? Mas na API pode ser usado sem problema nenhum. E aqui tem, então, algumas coisas de ESLint, né? Que também é um pouco interessante para a parte de compilação do projeto. Aqui a gente tem o gitignore, então, que é para não versionar no Git algumas coisas, né? Que é interessante pontuar também, né? Então, a gente adiciona... É sempre recomendado adicionar esses arquivos aqui, por exemplo, Node Modules, os arquivos lock, né? Porque, então, quando tu instala, né? Esse arquivo lock, por exemplo, ele serve como uma espécie de cache ali para o que tu instalou na tua máquina de dependências, né? Então, o que tu instalou de dependências na tua máquina pode não ser a que vai ser instalada exatamente na máquina do colega que usa outro sistema ou até mesmo em produção. Então, pode acontecer que alguma biblioteca que funcione em um sistema não funcione de certo em outro, ou então pode acontecer também de afetar, inclusive, o versionamento dessas bibliotecas, né? Que pode gerar algum conflito, né? Algum mau funcionamento também. Aqui a gente usa também, eu utilizei aqui o Prettier, né? Que ele está alinhado, inclusive, com a parte do editor config, né? Com algumas coisas a mais, né? O Prettier ele serve mais para deixar, digamos, o código mais bonito, né? Em teoria. Aqui a gente tem uma declaração global de tipos, né? Justamente para aquela biblioteca de forms, né? Vai ter algumas bibliotecas que tu vai utilizar tanto para front-end quanto para a própria API do Next, onde tu vai precisar fazer que tu consegue fazer essa declaração de tipos, né? Que não vem por padrão, mas tu consegue declarar o tipo dela por aqui. E aí utilizar toda a parte de código
de IntelliSense, no caso, para utilizar essa biblioteca. Aqui tem umas configurações de Jest, né? Basicamente, para ele poder... Ele vai rodar só aqui, ele roda só dentro da pasta source, né? E ele vai de pasta em pasta procurando esses tipos de arquivo aqui, né? Então, é uma configuração que foi feita para ele rodar dentro da pasta mesmo, né? Como eu mostrei aqui em cima. Onde tu vai botar o teste ao lado do arquivo que vai ser testado, né? E aí? Outra coisa interessante para mostrar para vocês aqui. Algumas alterações eu fiz a parte do package para dar uma... poder fazer migração e tudo mais, e funcionar e rodar legal na parte da Vercel, né? Então, quando você manda um projeto para a Vercel, esse projeto, ele é puxado do Git, né? Para a Vercel, lá na Vercel ele faz toda a instalação do teu projeto, para então fazer a execução. Só que em alguns momentos ali, então, ele tem vários momentos que é padronizados na parte do Node, que seria, por exemplo, post install. O que ele deve fazer, por exemplo, logo após que ele instala? Então, logo após ele instalar, ele é rodado um push desse banco de dados do Prisma. Então, que ele vai estar executando... É como se fosse uma migração, né, dentro do banco, né, já executando a migração, né. Então, subiu o projeto lá, ele consegue rodar isso aqui e deixar o banco alinhado com a aplicação, né. Aqui a gente tem, então, um outro exemplo de formatação. Então, aqui a gente tem algumas coisas de lint, né. Essa parte de fix consegue fazer... formatar algumas coisas e tirar outras, digamos assim. Por exemplo, tem uma variável que não é utilizada, ele conseguiria tirar, né? Tu pode, inclusive, configurar isso, né? Aqui eu mantenho um comando para ele rodar o Jest, né? Aqui tem um exemplo de uma outra biblioteca de testes, né? Que também é interessante usar em alguns casos, que é o Cypress. E aqui tem uma parte de formatação, então, que ele consegue pegar esses arquivos aqui e formatar para dentro do padrão, né, atual, né. E esse projeto também, ele trabalha com um pré-commit, que faz a execução de alguns desses comandos, aqui no caso, esse linter, né, para fixar. Que aí quando tu faz, antes de ele efetivamente fazer o commit, ele fixa a parte de código, então, para fazer, deixar padronizado, né? Pode ser colocada a parte de formatação também, né? Sem problema nenhum. Então, finalizada essa parte aqui algumas configurações de TypeScript. Então, finalizada essa parte, a gente tem alguns exemplos, né? Talvez o mais famoso, né, é o Brasil API, né? Que começou lá com o Felipe Deschamps, né? Que é um youtuber, né? Então, e um outro que visa reunir APIs do Brasil, né? Ele começou basicamente com um CEP, né? Onde ele faz a consulta
em 3 diferentes APIs e retorna a primeira que responder, né? Então, já é mais rápido nesse caso. Ele utiliza em algumas dessas rotas dele, já utiliza então a parte de cacheamento, né? Através das configurações dentro do Next ali, então ele consegue cachear algumas rotas, né? Já deixando pronta para responder o mais rápido possível para quem for chamar essa rota, né? Ele também é bastante indicado também para fazer a parte de autenticação social, né? Então, o pessoal indica bastante para fazer autenticação social, por exemplo, ou com Google, ou com Cognito, ou com coisas desse tipo assim. E também tem um outro projeto que nasceu baseado no Brasil API, que é o Angola API, basicamente, né? Que vai fazer, basicamente, pretende fazer uma coisa muito parecida, então, para o país da Angola, né? Como ele tem bastante pessoal né, desses países né, de língua portuguesa que acompanha o canal, então o pessoal se inspirou e também começou a replicar isso em outros países, né? É uma coisa bem interessante. Para vocês terem uma noção aqui, ó, eu vou apresentar a guia aqui. Aqui. Então, esse aqui é o projeto do Brasil API. Provavelmente vocês devem conhecer ou devem ter usado em algum momento para uma pesquisa de CEP, né? Então, ele foi feito em cima do Next e hospedado na Vercel, né? A gente já teve várias contribuições, né? Então, esse seria um bom exemplo, né? Dentro dessas APIs, então, para fazer né, dentro do Next. Next que evoluiu bastante nisso. E de minha parte é isso aí. Alguém teria alguma dúvida? Vamos lá, pessoal. Ô, Guilherme, parabéns, tá? Pela apresentação, cara. Deu conceitualizado aí como o Next pode funcionar como back-end, né? Uhum. E para abrir as dúvidas aí, 10 minutos para a gente encerrar até as 9h30, eu já tenho uma, em seguida eu passo para o Lohan, tá? Por que hoje você usaria o Next como back-end e não usaria um framework voltado para back-end? Na sua visão, qual é a vantagem em utilizar o Next em cima disso? E não utilizar um Adonis ou um Express? A vantagem em si, na verdade, do Next, na verdade, ele tem vantagens e desvantagens, como qualquer um, né? Mas uma das principais vantagens é poder ter, digamos, um deploy mais rápido em alguns casos, onde tu pode mandar direto para Vercel e ele funcionar não só na Vercel, mas em outros deploys de front-end, sabe? Onde tu tem também o Heroku, né? E alguns outros que já fazem por padrão o deploy de um projeto em Next, né? Outra vantagem que ele teria, né, é o próprio sistema de cacheamento interno dele, né, que ele já tem um certo padrão, né. Mas é que nem eu falo, depende de projeto a projeto, né. No caso aqui, né, eu utilizei por já ser, digamos, como o projeto principal ele já é em Next, né, eu decidi, então, incorporar esse, que é uma API também em Next, para agregar maior valor ao estudo, né? Bacana. Realmente varia de projeto para projeto, né? Uhum. Sensacional.
Pode falar, Lohan. Bom dia. Então, era a pergunta que você fez é que eu ia fazer, mas vou focar mais numa parte aqui. Vocês estão ouvindo bem? Tô ouvindo. Sim. Guilherme, eu vi do Nest, eu vi as vantagens, mas ficou um pouco. Eu achei um pouco complicado o tratamento de rotas e controller. Tem algo que facilita, tipo, no Nest com S, a gente tem os decorators para ter melhor controle do controller, né? Tem isso, algum do tipo aí no Sim. Nest? Sem ser instalar com if para ver o método, o que é? Isso. Tem uma possibilidade no Next que tu consegue usar o path, onde tu consegue configurar por dentro da própria configuração do Next, seria nessa parte aqui, onde tu pode pegar o path da tua... não tô compartilhando, né, mas lá dentro do next.config.js, ele tem uma configuração onde tu consegue pegar, por exemplo, em vez de tu definir as rotas através de pastas ali, tu consegue pegar, essa rota aqui eu vou pegar e vou encaminhar para essa função, né? Tem essa opção também, né? Então, algumas coisas dá para fazer. Eu só não lembro exatamente se eu consigo separar de fato a parte do post, por exemplo, do put, né? Isso eu não cheguei a testar ainda, mas é possível dar uma separada ali, né? Dar uma reorganizada também nele. Você tinha perguntado, acho que mais alguma coisa também? Não, era mais sobre isso mesmo, sobre ter um controller mais definido. Uhum. Mas valeu, mano. Ficou bem claro. Boa, excelente. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Outra coisa que é interessante também falar aqui, que utilizando essa tática que eu falei agora há pouco, tu consegue também... o Next ele é bom também para fazer um proxy, né? Que é mais ou menos mais ou menos, né? Bem mais ou menos o que seria no Brasil API, né? Onde tu consegue através de um endpoint, ele faz a consulta em 3 APIs diferentes e retorna a primeira que voltou, né? Então, ele funciona bem para isso também. Então, outra coisa que ele funciona muito bem é tu tem ali imagina que tu tem uma página pronta, né? Essa página pronta, né, ela é um site feito em alguma outra tecnologia, digamos, né? E tu consegue, por exemplo, se tu coloca essa parte ali de paths ali e tudo mais, tu consegue pegar o Next, e o Next, ele basicamente ser um vidro na frente desse site que tu tem, onde através do Next tu consegue ver esse site e tu consegue então utilizar algumas vantagens do Next nesse site, por exemplo, fazer o cache, né, de algumas coisas, então tu consegue cachear algumas coisas utilizando simplesmente tu pegar, por exemplo, o Next e utilizar ele só encaminhando para as rotas já existentes daquele projeto, tu consegue utilizar de cache também, né? Bacana. Pessoal, mais uma dúvida para a gente encerrar? Alguém tem mais alguma dúvida? Pode levantar a mão aí, quem tiver dúvida. Tá. Guilherme, obrigado pela apresentação, cara. Qualquer dúvida extra, tá? Eu vou pedir pro pessoal te chamar aí no Skype, beleza? Certo. Caso surgir dúvidas e após a apresentação, após o encerramento. Um recado, pessoal. Quem gostaria de ministrar o workshop, tá? A gente está com vaga aberta ainda para o mês 8, tá no final do mês 8. Então, até lá dá para fazer um conteúdo legal, um conteúdo bacana para a gente estar apresentando, tá? Ajudo vocês aí a achar um tema ou até montar um conteúdo.
Me procurem no Skype, por favor, tá? Lembrando que o workshop hoje já tem um benefício de R$200, tá? Para quem apresenta o workshop, ministra. E, além do mais, a gente tem que pensar mais no conhecimento, né? Que a gente está conseguindo adquirir conhecimento e repassar eles. Acho que esse é o objetivo principal dos workshops, compartilhar conhecimento. Agradeço a participação de todos novamente. Boa sexta-feira. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Valeu, até mais. Valeu, pessoal. Valeu.